E agora um outro destaque desta quarta. Veja só, o presidente Jair Bolsonaro participou hoje do lançamento do edital para a construção do ramal do Salgado, trecho da transposição do Rio São Francisco no Ceará. Com 600 milhões de reais em investimentos públicos, a infraestrutura vai abastecer 54 cidades cearenses, beneficiando 4,7 milhões de pessoas. Durante o evento, o presidente confirmou que o Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família, será de R$ 400. Ontem nós decidimos, como está chegando ao fim o auxílio emergencial, dar uma majoração para o antigo programa Bolsa Família, agora chamado Auxílio Brasil, de R$ 400. Ninguém vai furar teto, ninguém vai fazer nenhuma estripulia no orçamento. Mas seria extremamente injusto deixar aproximadamente 17 milhões de pessoas com valor tão pouco no Bolsa Família. O ministro da Cidadania, João Roma, disse que o Auxílio Brasil terá um reajuste permanente de 20% em relação aos valores pagos atualmente no Bolsa Família. O programa começa a ser pago em novembro. Ainda de acordo com o ministro, por determinação do presidente Jair Bolsonaro, será criado um benefício transitório para que as famílias recebam até o fim de 2022 pelo menos R$ 400 mensais. José Maria Trindade, queremos ouvi-lo, Zé? Pois olha, Vitor, esse programa nunca foi tão importante. Desde o início, o presidente Bolsonaro, o governo em geral, alerta sobre as dificuldades no pós-pandemia. Durante a pandemia, houve um fechamento geral decretado pelos governos, até de forma desnecessária. Em alguns estados, a pandemia nem tinha se acirrado, alguns nem tinham chegado, e já havia a decisão de governadores e prefeitos de fechar a economia. Eu entendo que quando o Estado, quando o município obriga um cidadão a fechar as portas, descer as portas, ele automaticamente se obriga a pagar a conta. É por isso que eu digo sempre, quem é que vai pagar por isso? Se há esta exigência pública, quem decretou o Estado teria que arcar com as responsabilidades. Mas o presidente Bolsonaro, através da sua equipe econômica, criou um programa muito inteligente, que é elogiado no mundo inteiro e de forma rápida, que foi a renda emergencial, né? Esse auxílio emergencial. Agora nós estamos chegando a um ponto aí da pandemia, que a pandemia ainda não acabou, mas está visivelmente diminuindo de intensidade e temos que encarar o pós-pandemia. O governo investiu quase R$ 1 trilhão. Quase R$ 1 trilhão. Isso somando tudo. Repasse aos estados, esse salário emergencial, linhas especiais de crédito bancadas pelo governo federal, né, subsidiadas, enfim, várias ações exatamente para agilizar a economia. Não fosse isso, o desemprego estava arrebentando o Brasil e várias empresas não voltariam e as que voltassem estavam afogadas em ações na justiça e trabalhadores pedindo dinheiro pelo tempo durante a pandemia que não trabalharam. Então, é um cenário melhor, positivo, exatamente por ações do governo. Mas chegou um momento em que é preciso, sim, atender as pessoas. E aí o presidente avaliou dar uma ajuda aí de R$ 600, aumentando o Bolsa Família. Esse Bolsa Família, que é um projeto que já deu o que tinha que dar, né? Ele tem que ser melhorado. E é através disso que vem a Renda Brasil. E essa Renda Brasil, anunciada pelo ministro João Roma, traz aí uma garantia que é uma âncora forte do presidente e da equipe econômica de que haverá o rigor fiscal. Por que isso é importante? É porque o país, ele, no mercado de capitais, ele tem dívidas, né? E dívidas pesadas. Para se ter uma ideia, a gente gasta 2 trilhões só no serviço da dívida, de um orçamento de 4 trilhões e 300 bilhões de reais. Quer dizer, pesa muito o serviço da dívida. Se um governo dá sinais de que vai se endividar, de que vai gastar mais do que arrecada, isso sinaliza que ele vai aumentar a dívida, ou seja, a possibilidade de insolvência é muito maior. E aí, o mercado para de investir no país. E eu já trouxe aqui informações importantes de empresários de que o Brasil
está perdendo investimentos externos, exatamente por conta dessa desconfiança. Ontem, quando se falou em lançamento do Renda Brasil através do estouro do teto de gastos, o mercado virou de cabeça para baixo. A bolsa caiu, foi urso direto, nada de tourinho de ouro, né, como diz o Pablo. Então, assim, foi um horror. O dólar subiu e isso impacta diretamente na vida de todos. Dólar mais alto, comida mais cara, todos os itens importados, inclusive combustíveis mais caros. E hoje o presidente recolocou a situação no lugar. Lançou o Bolsa Família e garantiu que não haverá extrapolação do teto de gastos. Ou seja, o Brasil vai atender socialmente as pessoas que estão vulneráveis, né? Mas não vai estourar o teto, ou seja, fica no rigor fiscal. É mesmo tempo de fazer uma reforma, melhorar a qualidade do atendimento aí dessa tal Bolsa Família que já teve o seu tempo. Diga, Cris. Estava vendo as últimas notícias aqui sobre as reações de Paulo Guedes, até o ministro da Economia tentando encaixar, porque óbvio que quem entende um pouco mais de economia está preocupado com o estouro do teto de gastos, com todos esses gastos que já vieram em função da pandemia e mais esse aumento agora, prorrogando ainda mais, né, o pagamento de dívidas e tudo mais. O ministro Paulo Guedes estava participando hoje de um fórum do segmento da construção civil e deu a seguinte declaração, que ele defende a antecipação da revisão do teto de gastos, que está prevista para 2026. Então, ele queria fazer uma revisão do teto de gastos agora para tentar se adequar, né, não desrespeitar a lei, que atualmente não permite crescer, que as despesas da União cresçam mais do que a inflação do ano anterior. Então, ele queria rever essa regra para tentar encaixar ali os R$400 anunciados pelo presidente sem que a regra do teto de gastos fosse estourada. E falou também numa possível renúncia da regra, que teria uma alternativa legal ali para renunciar à regra por um período. Então, ele está tentando adequar, mas já dando sinais aí de que não vai ser possível encaixar esses R$400 dentro do teto de gastos. Já o ministro da Cidadania, João Roma, falou que o ticket médio do Bolsa Família, que hoje está em R$189, subiria cerca de 20%, a gente anunciou aí, né? Então, iria para mais ou menos R$226,80. E que, de alguma forma, o governo chegaria aos 400, criando um benefício provisório, porque o presidente Bolsonaro já deu essa declaração de que não aceita menos de R$400 para esse reajuste aí do antigo Bolsa Família, que passa a se chamar Auxílio Brasil. Só lembrar que já estão os opositores do governo, independentemente da solução que o ministro Paulo Guedes venha a dar para encaixar esse aumento do Bolsa Família, do novo Auxílio Brasil aí dentro da economia brasileira, os opositores já estão gritando que é populismo, vendo com esses olhos, e eu queria perguntar para esses opositores o que eles dizem da declaração do ex-presidente Lula agora, dizendo que quer um Auxílio Brasil de R$600 e não 400, porque é assim. O governo anuncia que vai fazer um esforço concentrado, um enorme remanejamento ali no orçamento, dentro do que é possível, dentro das vias legais, para chegar a determinado valor. E aí vem um opositor e diz, mas então eu quero mais, que foi o que aconteceu até com o auxílio emergencial lá depois. Lembra, o presidente tinha oferecido 200, o Congresso disse, então vai ser 500, aí o presidente foi lá, fez um monte de remanejamento e acabou aprovando em R$600. Mas é sempre a oposição tentando extrapolar os gastos e depois acusando o presidente de não respeitar o teto de gastos. É uma solução difícil ali para o ministro Paulo Guedes. Vamos ver como é que isso se resolve nas próximas horas, aí, nos próximos dias. Agora, 7h12. Augusto. Cris, qualquer que seja a solução tomada pelo Bolsonaro, os adversários de sempre e a imprensa velha vão criticar. O Bolsonaro mostra que não vai ultrapassar o teto de gastos. Vai ultrapassar. Ponto. Eles decidem, é assim. Se desce a quantia, se a quantia baixa, está errado, porque tem muita gente precisando. Se sobe, isso é eleitoreiro. Quando o Lula transformou o Bolsa Família no maior programa de compra oficial de compra de votos do mundo, ninguém disse nada. Por quê? Porque a imprensa brasileira, a imprensa velha, está engajada numa pauta única. Quer derrubar o governo. Por qualquer meio. É por isso que a imprensa está ficando a imprensa velha está ficando cada vez menor, inclusive fisicamente.
Fisicamente, os jornais estão diminuindo de tamanho, tá? Porque precisa economizar papel. Essa é a razão. Precisa economizar papel porque só há dois tipos de economia que se pode fazer num jornal. Dispensar pessoas, funcionários, ou reduzir o gasto com papel. Pessoas já mandaram embora meio mundo. Agora resta o papel, porque não souberam fazer a transição para o digital. E só não adianta ficar pintando a coisa como uma mudança revolucionária. O povo, repito, não é bobo, nem o leitor. Tanto que jornais de São Paulo, que tinham uma tiragem, isso aí há mais de 20 anos, de 500 mil exemplares, agora tem menos de 100. Pronto. O eleitor pune também. 2 minutos, Fiuza. Vamos chamar os mágicos, né? Eu acho que está na hora, então, de chamar os mágicos, porque é o seguinte: fica em casa, para tudo, interrompe o funcionamento da sociedade, porque assim o vírus vai passar lá fora, deixa o ônibus lotado, que isso aí tudo bem, não tem problema, mas decreta toque de recolher, destrói empresas, destrói parte da economia e deixa as pessoas morrerem de fome? Não. Aí o governo vai e provê um auxílio que chega às pessoas, que evita, porque esse consórcio aí, essas pessoas que estão aí fazendo política em cima de tragédia, não estão nem aí para quem precisa trabalhar hoje para comer hoje mesmo. Estão nem aí para isso. Tanto que, e é no mundo todo, não é só no Brasil, não. A gente está no momento mais tenebroso da história da humanidade, na história moderna. Então não estão nem aí. Aí acontece esta alocação de recursos bem feita, chegando às pessoas. Não era fome zero, aquelas abstrações que não chegavam a ninguém. Só que você quer, então, depois disso tudo, depois dessa engenharia mentirosa de proteção sanitária que destruiu parte aí das cadeias de produção, você quer que o regime fiscal seja igual, impecável, né? Socorre as empresas, socorre as pessoas, mas o regime fiscal continua igualzinho. Isso não tem como. Então, o governo vinha num projeto que vinha amadurecendo. O país tem gente que sabe fazer conta, né? E era o projeto do Pacto Federativo. Tinha recursos para transferir para os estados, né? E o Brasil entraria numa era de responsabilidade fiscal muito mais avançada. No entanto, veio a pandemia e esses recursos foram transferidos. Agora, você não pode manter exatamente esse mesmo regime fiscal, porque senão o país não tem como deslanchar daqui para frente. O país está, reconhecidamente pela comunidade internacional, entre os em melhor condição para retomada de economia, mas o país se endividou. Então, a capacidade de se endividar precisa se criar, sim, nesse momento, um regime especial para reconhecer essa capacidade maior de endividamento. Os indicadores estão sadios. O país tem bons indicadores, o país não está perto da insolvência, mas precisa discutir isso, evidentemente, com um gatilho para lá adiante reequilibrar as finanças.